Ao observarmos o sucesso e a valorização de determinadas ações, pode parecer que para a gente enriquecer é necessário a gente acertar um único ativo, colocar todo o nosso dinheiro lá para conseguir ganhar dinheiro. Afinal, como no caso, por exemplo, das ações da Magazine Luiza, se você tivesse investido cerca de 10 mil reais ou até menos, lá em 2015 mais ou menos, hoje você seria uma pessoa milionária. O seu resultado seria mais incrível ainda se você tivesse investido esse dinheiro em Bitcoin lá em 2009. Aí você não seria uma pessoa milionária, você seria uma pessoa bilionária. Mas na verdade não é assim que funciona e não é assim que nós devemos encarar o mercado financeiro. Enquanto muitos ativos deram muito certo, outros fracassaram consideravelmente. Por exemplo, quem tinha ações da IRB Brasil até 2021 chegou a perder mais de 85% do seu patrimônio, enquanto quem investiu, por exemplo, em ações da Oi chegou a perder mais de 90%. Então, exatamente por conta desses casos extremos que muitas pessoas acreditam que bolsa de valores é apenas sorte, que é apenas especulação, que bolsa de valores é cassino. Mas acredite em mim, não é assim que funciona. Eu ainda posso te afirmar com extrema segurança que o conhecimento é a única maneira que você tem para minimizar todos os seus riscos e ainda poder potencializar os seus ganhos. E isso tem um motivo muito simples. A partir do momento que você aceita que você precisa aprender e você corre atrás desse conhecimento, você vai começar a procurar investimentos em empresas, em empreendimentos que você confia, que você quer que esse empreendimento e essa empresa cresça. Dessa maneira, você será uma pessoa investidora. Enquanto as pessoas que mantêm a mentalidade incorreta sobre o que é uma bolsa de valores, muitas das vezes ignoram o futuro da empresa. Elas só querem ali colher resultados imediatos. Não estão nem aí se a empresa vai dar certo ou errado. Só quer aproveitar a variação de preços no curto prazo para ter esse retorno imediatamente. E essas pessoas são especuladoras. E muitas das vezes quebram rapidamente, tanto pela ganância, mas também pela impaciência. Eu posso te dizer que essas duas coisas, ganância e impaciência, geram uma muito perigosa, a imprudência. E o conhecimento que você precisa para evitar tudo isso, eu vou te passar nesse vídeo. Inclusive, a parte mais importante vai ser a conclusão final desse vídeo. Você já viu a importância que esse vídeo vai ter na sua vida, né? E por isso eu dediquei muito tempo, estudei muito para montar esse roteiro, para gravar esse vídeo, porque ele realmente é muito importante. Então, antes de nós realmente começarmos o vídeo, deixa eu te pedir uma coisa. Faça a sua inscrição no nosso canal para apoiar, para que o nosso canal continue crescendo e também já deixa a sua curtida nesse vídeo. Então, alunos e alunas, bora lá para o vídeo, para o conteúdo principal do que eu tenho para te falar aqui. Nós estamos conversando então sobre conhecimento, né? A relação disso tudo com o mercado acionário, com o mercado de capitais. O grande problema é que a maioria das pessoas que entram nesse mercado, muitas das vezes não sabem o que fazer. Acabam entrando com pouco conhecimento em relação à bolsa de valores e por conta disso acabam se frustrando por não saberem o que fazer ou por perderem dinheiro. E querendo ou não, investir é um processo. Então você tem que entender cada etapa que constitui esse processo se você quiser ter sucesso financeiro. E a primeira etapa é você acabar com as suas dívidas. Não adianta a gente se empolgar, seja eu, seja você, no início dos nossos investimentos e sair comprando ações em vez de quitar as dívidas. E isso tem dois motivos muito simples. Primeiro, imagine se você perdeu o seu dinheiro. Agora você tem um problema muito maior do que você tinha no início. Antes você tinha dívidas e estava investindo. Agora você perdeu todo o seu dinheiro investindo e ainda continua com as dívidas. Você pode passar sérias dificuldades por conta disso. Além disso, dificilmente você, como iniciante, vai conseguir encontrar investimentos que rendam mais do que os juros que são cobrados nas suas dívidas. Então, matematicamente, é até mais inteligente nós quitarmos as dívidas primeiro, porque na prática nós estaríamos perdendo dinheiro mesmo investindo. Sendo assim, antes de investir, primeiro livre-se de todas as suas dívidas, pois dessa maneira você vai estar evitando de ter problemas ainda maiores lá no futuro. E na verdade eu posso até dizer que esse é seu maior investimento no primeiro momento, nessa primeira etapa, acabar com as suas dívidas. E a segunda etapa é a reserva de emergência. É super importante, super necessário que você faça, que você tenha uma reserva de emergência, que nada mais é um fundo de capital, um fundo com dinheiro que você vai ter ali para cobrir as suas despesas fixas, que nós podemos colocar como moradia, alimentação, transporte, conta de luz, conta de água, medicamentos que você toma todos os meses ou seus familiares, desde que você seja a pessoa responsável ali pela sua família. E cada pessoa vai definir isso dentro da sua realidade. Você vai pegar ali seu custo fixo mensal e vai multiplicar de 6 a 12 meses.
Então, digamos que eu sou uma pessoa que quero ter um fundo de emergência, uma reserva de emergência de 6 meses, e o meu custo mensal é de R$1.000. Então, eu vou guardar R$6.000. Se eu quero guardar 12 meses, R$12.000. Se eu quero 18 meses, R$18.000. E nesse caso, por ser uma reserva de emergência, ou seja, ser um dinheiro que você pode precisar da noite para o dia, você tem que colocar em investimentos que são altamente líquidos, que têm uma alta liquidez, como por exemplo, Tesouro Selic, conta corrente remunerada dos bancos digitais, CDB com liquidez diária, fundos DI que tem a liquidez imediata também. Ou seja, se você não é uma pessoa endividada, o seu próximo passo é essa etapa, é constituir uma reserva de emergência. Pois será ela que vai te amparar em momentos de imprevisto, em momentos de crise financeira, diversas coisas podem acontecer, vários imprevistos podem acontecer na nossa vida. Na verdade, nós podemos até dizer que os imprevistos são previsíveis, a gente só não consegue prever o que vai acontecer e quando vai acontecer. Então, por exemplo, pode acontecer uma demissão, um acidente de carro, uma manutenção inesperada dentro da sua casa, por exemplo, trocar fiação, trocar tubulação, ou, por exemplo, necessidade de comprar um remédio mais caro, de fazer um exame, diversas coisas podem acontecer. E aqui, a partir do momento que você já tiver acabado com todas as dívidas, também já tiver constituído uma reserva de emergência, você vai estar no ponto para começar a investir. E agora nós vamos para a terceira etapa. Então, sejamos objetivos. Se eu tivesse R$1.000 hoje e tivesse que investir no mercado de capitais, aonde que eu investiria? Primeiro de tudo, é muito importante a gente reforçar uma coisa. Renda variável não é para qualquer perfil de investimentos. Uma pessoa que tem um perfil conservador não deve investir em renda variável. Normalmente, a renda variável começa a ser sugerida para pessoas que têm um perfil moderado, mas principalmente para quem tem um perfil arrojado. E isso você vai descobrir dentro da sua corretora. Pois para conseguir lidar com as oscilações da renda variável, é necessário que tenha uma certa, não só mentalidade no longo prazo, mas também um controle, uma inteligência emocional. Aí você deve estar se perguntando, tá, mas por que isso? Bem, a Bolsa de Valores você já escutou dizer que é volátil, mas o que seria isso na prática? Traduzindo, isso significa que tem oscilações no preço, seja para cima, seja para baixo. Então você compra uma ação, pode ser que aquele preço no curto prazo caia, depois ele suba e assim vai oscilando, mas o mais importante é que no longo prazo a tendência da maioria dos ativos, principalmente quando são bem escolhidos, é de crescimento. Então ali no primeiro momento, quando você fizer investimentos na Bolsa de Valores, não se desespere se você vê perdas ou até ganhos no primeiro momento. Não se empolgue se tiver ganhos também, mas também não se desespere se tiver perdas, porque isso é muito comum, principalmente no curto prazo. Se você estiver avaliando ali 24 horas, 2 dias, uma semana, um mês, isso é muito pouco. No longo prazo, tende a diminuir essa volatilidade e assim você diminui o seu risco também de perda. Então, pense na Bolsa de Valores, um capital que você vai investir e que você não vai precisar dele imediatamente. Para aprender a lidar emocionalmente com a Bolsa de Valores, nada melhor que você dar o seu primeiro passo e literalmente começar a colocar o pé na água. Por isso, abra uma conta numa corretora, caso você não tenha, e se você já tiver, você vai entrar no seu home broker. Home broker é uma plataforma, é um sisteminha ali para negociações de ações e de outros ativos dentro da Bolsa de Valores. Antes isso não era feito pela internet, era presencial ou depois por telefone, e agora isso pode ser feito por um computador, por um celular, e esse sistema para compra e vendas se chama Home Broker. Através desse sistema você vai conseguir comprar o seu primeiro ativo e literalmente passar a ser uma pessoa investidora de renda variável e começar a ver seu patrimônio oscilando, ou seja, começar a construir músculo, começar a ganhar força para enfrentar as oscilações, a volatilidade do mercado de capitais. Mas deixa eu te reforçar uma coisa aqui. Lembre-se que os seus melhores retornos e seus menores riscos estarão mirando no longo prazo. Você não pode, você não deve mirar no curto prazo, você não pode aplicar um dinheiro aqui em renda variável que você possa precisar em pouco tempo. Pois é aqui que muita gente perde dinheiro. Muitas das vezes as pessoas que estão começando, estão colocando um dinheiro que talvez precisariam, ainda não têm a mentalidade, o controle emocional para lidar com a oscilação, com a volatilidade do mercado, acabam tirando dinheiro no momento que está no negativo e acabam perdendo dinheiro. É comum nós vermos as pessoas relatando que ao verem o preço caindo, ficam desesperadas, com medo de perder tudo que aplicou e acabam resgatando um valor menor do que aplicaram e aí, literalmente, saem perdendo. Se é um ativo que você confia, você estudou, você analisou, você viu que faz sentido, que vai dar certo no longo prazo, você diminuiu muito o seu risco.
Então, quando ele estiver caindo, não faz sentido você sacar, porque é normal que todos os ativos, em algum momento, eles tenham oscilações negativas. Então, agora nós vamos finalmente para alguns investimentos específicos dentro da Bolsa de Valores e espere até o final do vídeo, conforme eu te falei, porque lá vai estar a parte mais importante que você vai escutar. Então, como que eu começaria investindo hoje R$1.000? Eu faria a seguinte coisa, eu compraria ETFs, que são fundos de índice que são negociados na Bolsa de Valores. Na prática, eles são negociados como um único ativo, mas na verdade eles representam uma série de ativos. Dentro desse ETF, ele tem a representação de diversas ações. Ou seja, nós podemos comprar, por exemplo, um ETF que replica o índice da Bolsa Brasileira, que é o índice Bovespa. Ou então, um ETF que busca resultados do S&P 500, que é o índice da Bolsa Norte-Americana. Também podemos procurar por ETFs do Small Caps, que seria a representação das novas e pequenas empresas da Bolsa Brasileira. Então, quando nós compramos esse ETF, nós não estamos comprando um índice, não tem como comprar um índice. É um fundo que replica na mesma proporção todas as ações, todos os ativos que estão, por exemplo, dentro do índice Bovespa, através do BOVA11. BOVA11 é o nome desse ETF que replica o índice Bovespa. Mas provavelmente eu não colocaria tudo em um ativo só, eu não colocaria tudo no BOVA11, até porque ele tem uma desvantagem que no primeiro momento não é tão aparente. Ele representa as principais empresas do índice Bovespa, as principais empresas da Bolsa Brasileira, as maiores. Essas empresas são o contrário das small caps e por isso elas são chamadas de blue chips. São empresas muito grandes, normalmente são empresas que já estão ali naquela fase madura, não tem tanto crescimento, ao contrário das small caps. São empresas que normalmente estão perseguindo reinvestimento, aquisição de novas empresas, de novas tecnologias. Então o potencial de crescimento seria muito maior através das small caps. E eu posso te afirmar com muita tranquilidade que ao buscar grandes resultados através das small caps, você não estaria sendo uma pessoa gananciosa, muito menos uma pessoa especuladora. Você pode até definir que você está tendo ambição, que é diferente de ganância, mas você está sendo uma pessoa com conhecimento e com consciência, porque você sabe que aquela empresa, que é pequena ainda, ela vai trazer resultados no longo prazo. E exatamente por isso que essas pequenas empresas não distribuem os seus dividendos quando elas têm lucros. Elas prezam por pegar o seu lucro e reinvestir para potencializar esse crescimento. Então, por esse motivo, eu não investiria tudo num ativo só, muito menos tudo num BOVA11. Eu também colocaria no ETF que representa as small caps, que é o SMAL11, o Small 11. E eu começaria investindo através de um ETF que provavelmente no começo eu não tenho tanto conhecimento, eu não entendo tanto assim como funciona o mercado, então é melhor que eu delegue essa função para um fundo. E esse fundo, na verdade, ele já segue o índice, então eu não tenho o trabalho de ficar escolhendo ativos. Até porque não adianta eu ficar tentando acertar grandes tacadas sem conhecimento, porque assim eu não estaria fazendo investimentos, eu estaria simplesmente fazendo apostas. Quanto que eu colocaria ali dos meus R$1.000 no Small 11? Eu colocaria R$300, então ainda sobraria 70%, ou seja, R$700 para eu colocar em outros ativos. Então a partir daqui eu partiria para o próximo ativo. E aqui eu buscaria a dolarização do meu patrimônio, buscaria ter rendimento, exposição a rendimentos internacionais dentro da minha carteira. E acredite, você como uma pessoa iniciante vai ter uma carteira muito mais sofisticada através desse conteúdo que eu estou te passando do que pessoas que têm 5, 10, 20, 30 anos de investimentos, principalmente através dos bancos ou de corretoras que prestam ali atendimentos para o varejo, pessoas que têm pouco capital e acabam não tendo muita atenção. Mas aqui eu estou te explicando como que você pode fazer isso e ter um investimento muito mais sofisticado, ou seja, muito mais aperfeiçoado. E é possível a gente fazer isso usando o mesmo sisteminha, aquele home broker que a gente usou para comprar a Small 11, que representa as small caps. Nós podemos comprar um ETF que representa um índice chamado S&P 500, que representa ali as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E aqui no Brasil, o ETF que representa esse índice, o S&P 500, é o IVVB11, que nada mais é uma variação das ações dentro desse índice, mas também a variação cambial. Então acaba que você protege, você dolariza o seu patrimônio, porque além de tudo você ainda vai ter a variação do dólar. Você vai proteger o seu patrimônio frente à desvalorização do real. E, historicamente, o real tende a desvalorizar quando comparado ao dólar. Historicamente, é isso que acontece. Por conta disso, se torna tão importante, tão interessante
nós termos uma parte do nosso patrimônio exposto a ativos internacionais. Pois dessa maneira, investindo através desse ETF que representa o índice do S&P 500, além de eu ter a exposição ao maior mercado financeiro do mundo, que é o mercado dos Estados Unidos, eu ainda consigo ter uma proteção cambial. Mas não seria todo o restante do meu capital que eu colocaria nesse ETF. Eu pegaria também R$300 do que tem ali restando e colocaria no IVVB11. Ou seja, até aqui eu já teria gastado R$600 do meu patrimônio inicial, que representa 60%. Agora restam 40%. E o que eu faria com eles? No primeiro momento, eu colocaria no caixa, eu colocaria ali para uma reserva de oportunidade. Tanto para eu aproveitar realmente oportunidades que vão surgir, mas também para eu ganhar mais conhecimento, para aos poucos diminuir esse caixa. Eu deixaria no final das contas esse caixa com 20%. E os outros 20%, à medida que eu for tendo conhecimento, eu investiria em ações diretamente, ações que eu escolhesse, empresas que são maiores, que são boas pagadoras de dividendos ou fundos imobiliários, porque dessa maneira eu teria rendimentos recorrentes que me ajudariam a rebalancear o tempo todo a minha carteira. E é extremamente importante que você sempre tenha caixa. Então, no último momento, eu vou ter um caixa ali de 20%, que nesse momento representaria ali R$200. Pois imagine só se acontece uma coisa muito grave, uma crise financeira, por exemplo, e a bolsa caia drasticamente. Você não vai querer aproveitar essa oportunidade? Se você entende que a longo prazo você vai colher bons frutos, você não vai ter medo de comprar na baixa. Ou seja, tendo esse valor em caixa, eu posso rebalancear a minha carteira comprando mais renda variável quando ela estiver em queda no curto prazo, comprar ativos que eu confio, sejam ativos que eu já confio, ou novos ativos que eu estava esperando uma condição melhor para comprá-los. Então, ter esse dinheiro em caixa significa conseguir aproveitar a oportunidade das oscilações negativas que vão acontecer no curto prazo. Pois, como eu falei, no longo prazo, isso vai acabar te levando para um outro patamar financeiro. Seu patrimônio vai ter um crescimento muito maior, de uma forma consciente, sem ganância e com muita técnica. Isso vai te possibilitar comprar ativos, comprar ações de empresas boas, com preços muito menores, ou seja, condições muito melhores e que vão te trazer muito mais potencial de valorização. Isso tudo você vai estar fazendo de forma prudente, de maneira lógica e com muito conhecimento. Você está entendendo realmente o que eu estou falando? Comenta aqui embaixo para eu saber. E o mais importante é que você entenda que esse patrimônio é muito pequeno. R$1.000 é muito pouco. E todo mundo começou com pouco um dia. Eu comecei com pouco. A maioria dos investidores do mercado começaram com pouco, cada um dentro da tua realidade. Mas é assim que a maioria começa. E dificilmente um patrimônio pequeno vai deixar uma pessoa rica. Para uma pessoa enriquecer, ela precisa de disciplina, não apenas para montar uma carteira, mas para também conseguir fazer aportes todos os meses. E quanto mais cedo você fizer isso, maiores serão os seus resultados. Valeu, alunos e alunas!